Olá pessoal, tudo bem? Na aula de Química de hoje vamos revisar um pouquinho sobre um processo chamado eletrólise aquosa. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é eletrólise, tem vídeo no canal, então dê uma revisada. Bom, mas trazendo um pouquinho para a revisão de hoje, precisamos saber que na eletrólise, diferentemente da pilha, temos polo negativo cátodo, onde ele vai reduzir, e o polo positivo, ele vai ser o ânodo, onde ele vai oxidar. Então, pessoal, a gente tem duas formas de ocorrer essa eletrólise. A eletrólise ígnea, onde a gente vai fundir esse composto, e a gente tem a eletrólise aquosa, onde a gente vai ter um meio aquoso, né? Só que o que isso vai nos diferenciar, né, do processo de eletrólise ígnea? Agora a gente tem um processo de dissociação, que apesar de ser um processo de dissociação que não é tão forte, ele vai alterar todo o processo de eletrólise. Então, o que é o processo de dissociação da água? Agora, a gente vai ter que começar a considerar a presença de H+ e OH-. Então, agora, é extremamente importante que vocês considerem o quê? O processo de dissociação da água. Então, vamos pensar comigo. A gente tem lá uma solução de NaCl. NaCl porque é o sal super famoso, que todo livro de química que você vai abrir vai ter o exemplozinho do NaCl. Então, a gente tem lá o NaCl dissociado, né? Na+, Cl-. Entretanto, agora, quando a gente tem a eletrólise aquosa, a gente vai ter H+ e OH-. Eletrólise, teremos o quê? Tudo junto ali naquele meio. O polo negativo e o polo positivo. Mas e agora? Quem que vai oxidar? Quem que vai reduzir? Quem que vai para o polo negativo e quem que vai para o polo positivo? Porque agora a gente vai ter o quê? Uma competição entre cátions e ânions, pelo polo positivo e pelo polo negativo. Mas o que que vai diferenciar esse cátion e esse ânion de qual que vai ter a maior afinidade com esse polo negativo e com esse polo positivo? Então, bora lá para a gente saber. Então, pessoal, mas como a gente vai prever o que que vai para o polo negativo, o que que vai para o polo positivo? Então, o polo negativo, ele está relacionado ao quê? Com os cátions. Então, ele está diretamente relacionado com o quê? O potencial de redução dessas espécies. Lembrando que lá no polo positivo a gente tem os ânions, né? No eletrodo do polo positivo. E os ânions agora a gente vai relacionar com o potencial de oxidação. Então, o que vai para o polo negativo e o que vai para o polo positivo vai ser definido através do quê? Através do seu potencial de redução e através do seu potencial de oxidação. Então, pessoal, aqui a gente vai analisar o quê? A capacidade de descarga desses cátions e desses ânions, de maneira que vai aumentar a probabilidade de cima para baixo. Bom, então quando a gente está analisando os cátions, né? A gente começa com os metais alcalinos. Alguns exemplos, lítio, sódio e também aqui entra o alumínio. Depois, alcalinos terrosos. Depois a gente tem o quê? O H+. Lembrando que a gente tem agora eletrólise aquosa. Então, lembrando que os íons da dissociação da água também entram para análise. Também agora a gente vai analisar a questão dos metais comuns, como manganês, zinco, ferro e os metais mais nobres também, como cobre, prata, ouro, mercúrio, entre outros. Já no caso dos ânions, a gente vai analisar, por exemplo, fluoreto. Depois a capacidade de descarga vai aumentando quando a gente tem os ânions oxigenados, como sulfato, nitrato. E agora a gente tem o quê? A hidroxila, que também vai entrar quando a gente vai analisar a possibilidade de descarga. Temos agora ânions não oxigenados, por exemplo, cloreto, brometo, iodeto, entre outros. Então, quando a gente agora vai começar a análise da eletrólise aquosa, a gente tem que ter em mente a possibilidade da descarga, o que vai tender mais a descarregar devido ao quê? Ao seu potencial de redução e ao seu potencial de oxidação. Assim que a gente vai descobrir qual substância vai para o polo negativo, qual substância vai para o polo positivo e o que vai ficar lá naquela solução aquosa. Então, bora para um exemplo. Beleza? Tá. Então, pessoal,
a gente tem dois processos, né, de eletrólise. Já no caso dessa eletrólise que a gente está estudando agora, que é a eletrólise aquosa, ela tem duas maneiras de ela acontecer, que é através do eletrodo inerte, pode ser de platina, grafita, ou através de um eletrodo que ele vai participar também desse processo de eletrólise. Então, agora a gente vai ver no caso de eletrodo inerte. No caso de eletrodo inerte, trouxe dois exemplos para a gente analisar, dois exemplos diferentes. Por exemplo, solução de HCl diluída no meio. Como que eu vou saber o que vai para o polo positivo e o que vai para o polo negativo? Lembrando que agora a gente tem que considerar também o processo de dissociação da água. Então, como que você vai saber? Você vai pausar o vídeo, voltar alguns segundinhos e descobrir qual que tem uma maior tendência para ir para o polo negativo e qual tem uma maior tendência para ir para o polo positivo. E vocês vão descobrir que o H+, ele vai para o polo negativo e o Cl- ele vai para o polo positivo, de maneira que as reações que vão acontecer no polo negativo, né, que vai ser reação de redução, a gente vai ter 2 elétrons mais 2 H+, formando o gás hidrogênio, e já no polo positivo vai acontecer o processo de oxidação, onde a gente vai ter íon Cl- transformando-se em gás cloro, mais liberando 2 elétrons. Com as reações devidamente balanceadas, vocês vão descobrir então a nossa equação global, que vai ser o HCl se transformando em gás hidrogênio mais Cl2, ou seja, gás cloro. Então, o que a gente vai observar nesse exemplo? Que aqui o soluto que ele vai sofrer eletrólise, ou seja, a tendência do HCl vai ser comparada lá com a dissociação da água e a gente vai observar que ele que vai sofrer eletrólise. Sempre vai ser assim? Daquela solução, daquele soluto que eu vou colocar ali que vai sofrer eletrólise? Não. Para isso eu trouxe um outro exemplo. Por exemplo, solução diluída também, entretanto nesse caso de ácido sulfúrico. A partir do momento que a gente tem o ácido sulfúrico diluído, vocês vão dar uma pausa no vídeo de novo e voltar lá naquela tabela para perceber o que tem maior tendência para ir para o polo negativo e o que vai ter maior tendência para ir para o polo positivo. Nesse caso, vocês vão descobrir que o polo negativo vai estar presente o quê? Os íons H+. Já no polo positivo, vai ter a presença do quê? Das hidroxilas, né? Do H-. Então, o que vai acontecer? As reações químicas que vão acontecer no polo negativo vai ser as reações de redução, onde vamos ter 2 elétrons mais íons H+, se transformando em gás hidrogênio. Já no polo positivo, que vai acontecer a oxidação, vamos ter a hidroxila se transformando em água, mais liberando gás oxigênio e 2 elétrons. Sendo que, na equação global, a gente vai ter, nesse processo de eletrólise, a água se transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, aqui agora a água que vai sofrer esse processo de eletrólise. Então, é um processo de extrema importância também para quê? Produção de gás hidrogênio, produção de gás cloro, entre outras substâncias. Então, a gente tem que analisar que, no caso desses eletrodos inertes, eles não vão participar da reação. A água pode sofrer eletrólise ou o sal, a base ou aquele composto que está diluído na água também pode sofrer eletrólise. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Bom, pessoal, então para finalizar, a gente tem o quê? Uma possibilidade de utilizar essa eletrólise aquosa, mas agora com o quê? Com o eletrodo que ele vai ser ativo, ele vai participar desse processo de eletrólise. Então, aqui dentro, a gente vai ter a cuba eletrolítica. E aqui dentro a gente vai ter o quê? Uma solução aquosa de sulfato de cobre. Por quê? É uma eletrólise aquosa, então precisamos ter uma solução aquosa desse sal, né? Então aqui dentro, quimicamente falando, a gente vai ter a dissociação do sulfato de cobre e também a dissociação da água, que isso a gente não pode esquecer. Só que agora o nosso eletrodo vai ser ativo. Então a gente vai ter aqui um eletrodo de cobre puro e um eletrodo de cobre impuro. De maneira que, a partir do momento que a gente vai passar essa corrente, ela vai ter uma maior facilidade de retirar o cobre deste eletrodo impuro do que da solução,
que a gente tem essa solução, né, que tem também cobre. Só que a corrente, ela vai ter uma maior facilidade de tirar esse cobre desse eletrodo impuro. Então, o que vai acontecer aqui? A partir do momento que a gente deixa essa cuba eletrolítica com essa solução e com nossos dois eletrodos, um de cobre puro e um de cobre impuro, vai acontecer a migração desse cobre do polo positivo para o polo negativo. De maneira que, depois de um tempo que esse processo de eletrólise está ocorrendo, a gente vai ter o quê? Uma corrosão desse cobre impuro e a gente vai ter uma deposição nesse eletrodo do cobre puro. Então, para que é utilizado esse processo? Para purificação de metais. É um processo bastante utilizado para este intuito. Quimicamente falando, então, no cátodo, polo negativo, eu vou ter 2 elétrons mais o cobre, e lembrando que a gente tem um cobre puro. Já no ânodo, que a gente vai ter o nosso cobre impuro, o cobre metálico, ele vai se transformando em quê? Em cobre 2+, mais a liberação de 2 elétrons. Então, pessoal, no processo de eletrólise aquosa com eletrodo ativo, a gente vai ter apenas a migração de, no caso do cobre impuro, né, para o cobre puro, a purificação desse composto. Então, resumão da aula de hoje. Eletrólise aquosa. A gente pode ter com eletrodo inerte ou com um eletrodo ativo. No caso do eletrodo inerte, a gente tem que considerar também o fator da dissociação da água. Então, a gente pode ter eletrólise da água ou a eletrólise do sal ou da base em questão. E no caso do eletrodo ativo, a gente vai ter a corrosão do sistema, geralmente polo positivo, e a deposição do cobre puro, né, no caso do nosso composto puro, no polo negativo. Então, coisas que vocês precisam saber: a diferença da eletrólise aquosa para a eletrólise ígnea. E lembrando que qualquer dúvida, temos mais conteúdo no nosso site, no nosso canal, e aqui embaixo deixe suas dúvidas, seus comentários e até a próxima aula.